Quitar uma dívida ou investir? Quitar uma dívida ou aplicar dinheiro? Qual essas duas coisas que você deve fazer primeiro? Muita discussão tem na internet, já vi até pseudos influenciadores aí, ou até mesmo gente que se considera influenciador, falando muita asneira na internet, em que você às vezes não deve quitar sua dívida e deve acumular dinheiro. Inclusive falando sobre pobre, que o pobre deveria fazer uma reserva financeira e não quitar suas dívidas. Dívida, por exemplo, de um financiamento bancário. Né? Você vai financiar um apartamento, você vai financiar um automóvel, então você fez lá em 36 vezes, você fez em 60 vezes, 120 vezes. E aí você ganha um dinheiro e esse influenciador fala que você não deve quitar a sua dívida, que você deve aplicar esse dinheiro. Agora, a dívida pode ficar maior se for uma dívida de cartão de crédito. Porque eu estou aqui no site do Banco Central, vocês podem ver aqui embaixo, e o banco que menos cobra é o Banco Industrial do Brasil. Vocês podem ver aqui, ó, estou no site do Banco Central, é 31,62% ao ano, o que dá uma taxa de juros aí de 2% ao mês. Você não consegue 2% ao mês em quase nenhuma aplicação bancária, mesmo com a taxa de juros alta do jeito que está, uma aplicação bancária muito boa vai te pagar 1,60, 1,50, no máximo 2% ao mês. Você não vai conseguir mais do que 2% ao mês. Então, assim, esse é o banco mais barato. Se a gente começar a descer a tela aqui, ó, e ir para a segunda página, ou melhor, no finalzinho da primeira página, o banco C6, 16% ao mês de taxa de juros. Como é que você vai pagar uma taxa de juros dessa? Fala para mim. Vamos à página 2. Banco Inter, olha só, 16% ao mês. E a gente descer lá para o último banco, o banco que cobra mais, é o Banco Crefisa. Percebam que é 22% ao mês. Como é que você vai conseguir pagar uma dívida dessa? E anual é 994% ao ano. Você não consegue pagar uma dívida dessa, é impagável. Nenhuma pessoa normal consegue pagar uma dívida dessa. Porque não tem aplicação que renda isso. Que aplicação que vai render 22% ao mês? Não tem. Tá? Então aqui, ó, Banco XP, 10% ao mês. BTG Pactual, 11% ao mês. Banco do Brasil, 12% ao mês. Nubank, que muita gente gosta aí, ó, 13% ao mês. Bradesco, 14% ao mês. E por aí vai. Então, meus amigos, é o seguinte. Esqueçam o que esses youtubers falam para vocês. TikTokers, enfim, esqueçam. Se você tem um dinheiro guardado, se você tem uma reserva de dinheiro, primeiro quite a sua dívida. Provei aqui para vocês no site do Banco Central do Brasil que a dívida é impagável se você deixar ela acumular. Então pague as suas dívidas, antecipe o saldo devedor. O que é antecipar o saldo devedor? Você fez lá um financiamento de um apartamento em 60 vezes. Sobrou um dinheirinho? Quita a última parcela. Quite o saldo devedor. Vai ser muito baixo porque você não vai pagar juros, não vai pagar nada. A mesma coisa com o financiamento de automóvel. Então quite sempre a sua dívida. Outra coisa que eu já vi muitos influenciadores falando que o pobre não pode quitar dívida, ele tem que investir porque ele sabe o dia de amanhã. É exatamente ao contrário. Que o pobre não deve quitar as suas dívidas, deve acumular dinheiro para poder investir e ter a sua liberdade financeira. Agora, se a pessoa é considerada pobre, o emprego dela é um emprego instável, ou seja, ela pode ser mandada embora a qualquer momento. Como é que uma pessoa que pode ser mandada embora a qualquer momento, ela não vai quitar a sua dívida? Então eu vi muitos influenciadores falando isso, para eles guardarem o dinheiro e começar a investir e ir pagando a sua dívida normalmente, sem tentar quitar, sem tentar antecipar. E é exatamente isso que você tem que fazer, porque se você tem um emprego instável e você pode ser mandado embora a qualquer momento, como é que você vai pagar a sua dívida? Então você está acumulando dinheiro, ao mesmo tempo acumulando dívida, e você é mandado embora, olha só a dívida aqui, olha só os juros que os bancos cobram. Então você primeiro precisa quitar suas dívidas o mais rápido possível, porque se você for, por exemplo, mandado embora do seu emprego, você não vai ter dívida. Pior seria se você fosse mandado embora do seu emprego com dívida para pagar. Apartamento, casa, o empréstimo que você fez no banco, enfim. Quite primeiro as suas dívidas. Isso é a regra principal. Qualquer pessoa que entende o básico de economia vai falar isso para você. Quite a sua dívida primeiro e depois você acumule dinheiro. Depois você acumula riqueza. Se você tiver que vender um carro para pagar a sua dívida, venda o seu carro e pague a sua dívida. Se você tiver que vender qualquer objeto na sua casa para pagar a dívida, pague as suas dívidas primeiro, porque os juros são altíssimos,
e depois você acumula riqueza e compra o seu bem material de volta. Né? Porque bens materiais vão e voltam. Então, assim, não tem nada mais honesto você quitar suas dívidas, se desfazendo de alguns bens materiais e depois você compra ele de volta. Você acumula riqueza, você muda de emprego, você ganha um pouquinho melhor, e aí você vai conseguir o seu bem material de volta. Tenho certeza disso. E se você ficar numa dívida, numa bola de neve, você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Nunca. Então a regra é: quite as suas dívidas primeiro e cuidado com as pessoas na internet que falam para vocês não quitarem as suas dívidas primeiro e simplesmente acumularem dinheiro. Porque elas não sabem o que é você ter uma dívida. Elas nunca passaram por isso. É muito fácil elas falarem asneira na internet e não estar na pele de uma pessoa que tem dívida para pagar. Então, assim, pague as suas dívidas primeiro e depois você acumule riqueza, invista na bolsa de valores, invista numa renda fixa, invista num fundo de investimento, onde você achar melhor. Mas primeiro quite a sua dívida.